domingo agora, dia 12, foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E a gente que tem todo um trabalho voltado para a proteção das crianças, dos adolescentes, não pode deixar de registrar esse momento importante e da maior relevância, porque tem relação com o Brasil e com o mundo que desejamos construir. Um país que não respeita a sua infância jamais poderá ser considerado uma nação desenvolvida. De que valem crescimento econômico, pujança tecnológica, se ainda tivermos que conviver com crianças menores de 14 anos, tendo que se submeter, muitas vezes, a jornadas desgastantes de trabalho. O trabalho infantil é uma chaga que, mesmo com os avanços obtidos nos últimos 12 anos, ainda persiste, senadora Lídice da Mata, infelizmente. De acordo com os dados da PNAD, cerca de 500 mil menores de 14 anos estão no mercado de trabalho no Brasil. O número, embora alto, é 46% menor do que havia há 10 anos antes. Mas os números não significam tudo. Digo isso porque cada criança que trabalha é uma pessoa privada de um futuro pleno, de educação, de saúde e de atenção adequada. Enfim, é privada da sua cidadania. Senhora Presidenta, as turbulências políticas com reflexos na economia têm efeitos claros sobre o problema do trabalho infantil. Na medida em que não retomamos o desenvolvimento econômico, maior será a pressão para a exploração do trabalho infantil. E a situação tende a se agravar ao vermos prosperar a agenda conservadora, restritiva de direitos, com o governo ilegítimo e sem respaldo popular de Michel Temer tenta impor ao povo brasileiro. Ele já acena com cortes no Bolsa Família, que podem trazer sérios prejuízos para a erradicação do trabalho infantil. O lugar de criança é na escola. Como temos dito aqui, em momentos de retração econômica é que se faz mais necessário o colchão protetor que representam as políticas sociais. Neste sentido, é importante frisar que o programa Bolsa Família constitui complemento fundamental ao PET. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Reúne ações para retirar jovens com menos de 16 anos de prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E faz isso com o auxílio do Bolsa Família, acompanhamento familiar e a oferta de serviços assistenciais, sempre de forma integrada com estados e municípios e com a participação da sociedade civil. Aproveito o tema aqui, senadora Fátima, para fazer um elogio público a Tereza Campelo, a ministra de Desenvolvimento Social no governo Dilma, que, unindo enorme capacidade de trabalho e de coordenação política, fez com que a erradicação do trabalho infantil realmente se tornasse uma política consistente de Estado. E como ela própria gosta de lembrar, essa é uma política que só funciona em conjunto com outras ações governamentais. Eu citaria como exemplo o apoio à agricultura familiar, com crédito e assistência técnica, que melhorou a renda das famílias e tirou as crianças do trabalho no campo. Senhores senadores, para marcar data neste ano de 2016, a Organização Internacional do Trabalho escolheu o tema Não ao Trabalho Infantil na Cadeia Produtiva. A ideia é chamar atenção para o risco de exploração de crianças e da precarização do trabalho em longas cadeias produtivas. Um exemplo notório é o setor têxtil e de vestuário, que inclui muitas empresas entre o início da fabricação e a comercialização de produtos, muitas vezes caros e de marcas famosas. Essas longas cadeias são próprias de setores que facilitam a ocultação do trabalho infantil e mesmo do trabalho escravo. Portanto, eu gostaria de manifestar o meu apoio às ações de combate ao trabalho infantil, clamar pela manutenção de políticas sociais responsáveis por diminuir sobremaneira o problema em nosso país e convidar todos, os brasileiros e brasileiras, a combater o trabalho infantil, denunciando junto aos conselhos tutelares ou a órgãos da Justiça do Trabalho.
Gostaria também de registrar aqui que amanhã, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. E tem como principal objetivo promover reflexão a respeito das condições dos idosos do nosso país. Para o Brasil, esta data tem um grande peso simbólico. Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país já chegou a 12,5% da população. Essa proporção cresce muito mais rápido do que na média internacional. Então, enquanto a quantidade de idosos duplicará no mundo até 2050, no caso brasileiro, praticamente triplicará até lá. Deverá alcançar 30% até a metade do século. Até lá, portanto, nós seremos considerados uma nação envelhecida para padrões internacionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída por idosos, como a França e a Inglaterra. Essa condição traz profundas consequências de caráter demográfico e também econômico. Significa um aumento das despesas com saúde, com previdência e assistência social. Precisamos estar preparados para isso. Segundo dados do Disque 100, o Serviço de Recebimento de Denúncias contra Violações de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2014, houve nada menos do que 27.178 denúncias de abusos contra a pessoa idosa. Esses são os dados disponíveis mais recentes. Os casos mais recorrentes são de negligência, com 76%, violência psicológica, 54% das denúncias, abuso financeiro e econômico, 38%, violência física, 27% e violência sexual, 0,74%. Entre as violências menos denunciadas estão a violência institucional, discriminação, outras violações ligadas a direitos humanos, trabalho escravo e tortura. Sabemos, porém, que esses dados mascaram a realidade. A proporção de casos de abuso financeiro e econômico é muito mais elevado do que a proporção registrada, pois sua percepção por terceiro é muito menor do que nos casos de violência. O nosso estado, Roraima, não foge ao aumento do número de casos de violência contra os nossos idosos, infelizmente. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social da nossa capital, Boa Vista, vem acompanhando 295 casos de violação de direito da pessoa idosa. A maior parte dessas denúncias se refere à negligência com os cuidados de pessoas com mais de 60 anos, seguido de violência psicológica e abuso financeiro cometido por familiares. Como se nota, não apenas em termos nacionais, mas também em Roraima, a negligência, que é a falta de cuidados básicos, vem em primeiro lugar. Seguem-se os maus tratos, casos em que coloquem em risco a saúde ou até mesmo a vida do idoso. Esta data, 15 de junho, ela nos permite, portanto, não apenas refletir sobre as condições dos idosos no país, mas também examinar o novo quadro que se abre, com o aumento exponencial da participação de maiores de 60 anos em nossa população. Trata-se de mais um desafio que precisamos fazer. Era isso, senadora Fátima. Muito obrigada.